Salve galera da Vila Miro, sempre convite para um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do Prosa Santista, e a gente está aqui para esse vídeo para podermos falar sobre Santos e Palmeiras, na verdade Palmeiras e Santos, clássico que irá acontecer às 6h30 no Allianz Parque. Não terá transmissão ali da Globo, afinal vai ser o jogo das 6h30, né? Mas acontece nesse domingo, ou seja, em menos de 24 horas, né? Estamos 11h30 de sábado, certo? Esse é aquele pré-jogo onde a gente vai falar dos dois times prováveis titulares, como ambos jogam, como ambos poderiam jogar, tentar explicar as estratégias de cada técnico, inclusive explicar a estratégia de Orlando Ribeiro, técnico interino do Santos que está assumindo para esse jogo, e que eu vou te falar que ele fez algumas modificações que de fato me causaram alguma estranheza, mas que ao analisar talvez façam sentido, mesmo que eu não tenha gostado muito delas, tá bom? Então, bora começar esse vídeo para tentar explicar esses pontos. Vamos lá. O técnico Orlando Ribeiro, ele chega no Santos, né, técnico do Sub-20 após a saída do Lisca, e, bom, ele fala que os jogadores têm gostado bastante da leitura tática do Orlando Ribeiro. Ele mostrou uma boa leitura tática e uma confiança no próprio trabalho. Pediu também a confiança dos atletas para que ele possa trabalhar. Parece que os atletas gostaram disso de fato e, por enquanto, vão dar alguma chance pro Orlando, né? Ainda não descartam a efetivação do Orlando Ribeiro, pode ser que ele seja efetivado. Então, ele definiu uma mudança no time. Ele testou o Soteldo como meia para esse clássico. E aí botaria o Carabarral no banco e o Lucas Barbosa pelo lado direito ataque. Braga voltaria para a esquerda, onde rende mais. Ele quer que os dois, Lucas, joguem pelos lados, justamente para ter uma marcação de forte jogo de flancos, né, do Palmeiras e Soteldo, para tentar também prender o Danilo. Então o que ele pretende fazer? Colocar os dois pontas, Barbosa e Braga, para fechar as laterais, né? E aí, como o Soteldo vai estar no meio, o Danilo teria que se preocupar mais em marcar e não subir tanto. Como o Danilo tem uma boa qualidade no ataque, ele prenderia o Danilo usando o Soteldo pelo meio. O Orlando Ribeiro fez alguns outros testes, mas a provável escalação para agora é João Paulo, Madison ou Natan. Ele ainda está essa dúvida. Natan é óbvio, mas tudo bem. Maicon e Bauerman e Felipe Jonathan na esquerda. Camacho, Zanocelo, Soteldo. Lucas Barbosa na direita, Braga na esquerda e Marcos Leonardo. Fernandes está com lesão na coxa desfalque. Santos volta a poder ser relacionado. E Ângelo está de volta da seleção brasileira, porque Ângelo não é utilizado, eis o mistério da fé, né? Mas tá aqui, né? Falaram do aproveitamento do Orlando Ribeiro no Sub-20 do Santos, que seria de 20 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, com aproveitamento de 71,2% dos pontos, 66 gols feitos e 28 sofridos. Vale lembrar, é claro, que o Orlando ele pegou vários times mais fracos na base do Santos. Então, por isso também o aproveitamento dele é mais alto e por isso também o grande número de gols feitos. Agora, quanto ao Palmeiras, a gente vai poder falar de outra questão. O time provável do Palmeiras, né, que vai enfrentar o Santos, vem com um cinto de silêncio muito bom. E o Abel mandou, né, uma atividade técnica e tática muito interessante aí, com os jogadores aprimorarem finalizações. Como o Palmeiras não tem mais nenhuma outra disputa, o Palmeiras vem com força total para esse brasileiro e para essa partida. Com isso deve vir com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Bruno Tabata, Scarpa, Dudu e Rony. Bom, para quem não sabe, basicamente o Palmeiras atualmente é líder do Campeonato Brasileiro com 54 pontos, 9 pontos a mais que o Internacional. Palmeiras não vem da melhor fase, afinal nos últimos 5 jogos ganhou apenas um, perdeu um e empatou os outros 3. Mas foram 3 jogos muito importantes para garantir sua liderança, afinal foram contra o Flamengo, o Fluminense e o Atlético Paranaense foi o único que ele perdeu, que era importante, mas não acabou não afetando tanto ele. Antes também tinha ganhado o Corinthians e o Atlético Mineiro, que seriam também disputas importantes. E o Palmeiras hoje, ele tem uma média de gols por jogo de 1,7, que não é uma média tão baixa. E tomou apenas 0,7, é uma média bem baixa de gols tomados e uma média bem alta de gols feitos. Com isso, o Palmeiras hoje tem 43 gols por partida. Se eu não me engano, é o melhor ataque do campeonato. E apenas 19 gols tomados, ou seja, é a melhor defesa do campeonato. Simplesmente com isso tem o melhor saldo de gols do campeonato também, além da maior pontuação. Então é um time muito equilibrado, que joga com uma consistência bem interessante, que mostra essa consistência jogo a jogo. Por conta disso, o Palmeiras acaba se tornando com facilidade o líder do brasileiro. Tem um desempenho muito bom, tanto ofensivo quanto defensivo, com o controle da partida em quase todas as etapas dela. O Palmeiras demonstrando de fato excelência na maior parte das partidas que joga, mesmo que nessa última fase não tenha sido tão boa, ou seja, uma chance onde o Santos pode tentar se aproveitar.
O Palmeiras vai vir jogar exatamente com o mesmo time que jogou contra o Juventude. Eu já assisti esse jogo, assisti uns 3, 4 jogos anteriores do Palmeiras também para poder falar nesse vídeo. Vou tentar esboçar algumas jogadas e algumas questões que são criadas. O Palmeiras teve 67% de posse de bola, então por mais que o Palmeiras seja conhecido por ser um time mais reativo, quando joga contra um time mais fraco, dentro de casa, ele às vezes tem dominado sim a partida. Mesmo no primeiro tempo e no segundo, ó, mantém a posse de bola igual. Ou seja, contra o Santos, possivelmente eles vão sim reter a bola e tentar criar jogadas. A questão é, contra o Juventude foi 2-1 e eles criaram de fato muitas jogadas. Foram 24 chutes, 9 ao gol. O Palmeiras de fato dominou essa partida. 2 grandes chances criadas, uma perdida, e o Palmeiras dominou o número de passes, dominou o número de bolas longas, de cruzamentos, de acerto de passes, chute no gol, chute para fora do gol, dribles, pós-perdida, duelos vencidos. Então assim, de fato o Palmeiras dominou e amassou o Juventude. A questão é, se o Santos só se defender e não atacar o Palmeiras nem um pouquinho que seja, vai deixar o Palmeiras muito confortável para fazer o que fez contra o Juventude e conseguir dominar a partida com muita qualidade. Bom, os times estão escalados aqui, deixei o Natan que é um substituto pro Madison, e vamos tentar explicar como é que o Palmeiras ataca geralmente e como que o Santos pode se defender disso. O Palmeiras tem um ataque muito bom com Dudu, Rony e Gustavo Scarpa. O Scarpa muitas vezes ele puxa pro meio para fazer a armação, e aí vai passar às vezes o Tabata, tá? O Tabata passa bastante, e o Marcos Rocha e o Piquerez dão essa profundidade. O Danilo também tem um cara que tem bastante chegada, e Zé Rafael. Quando sobe o Danilo, não sobe o Zé Rafael. Quando sobe o Zé Rafael, não sobe o Danilo. E aí, geralmente, forma quase uma linha de 3, com Gustavo Gomes e Murilo ajudando aqui na zaga, com um dos volantes que fica na sobra enquanto o outro sobe, tá? Parece que o Palmeiras sobe com bastante gente, mas na verdade, às vezes isso aqui é um pouquinho controlado, porque o Scarpa volta um pouco, ou o próprio Tabata fica aqui um pouquinho, e o Palmeiras sobe com bastante prudência. Uma questão bem interessante do ataque do Palmeiras é que tem uma troca de posições muito grande, como o Rony, um atacante rápido, ele às vezes troca com o Scarpa vem pelo meio, ou eles trocam com o Dudu vem pelo meio para fechar, ou então os dois, o que tá pelo centro, que às vezes é o Rony, segura, e aí o Scarpa ou o Dudu fecham o facão, e aí com a ultrapassagem do Marcos Rocha e do Piquerez, fica difícil de acompanhar esse ritmo apertadérrimo do Palmeiras, é muito bom. O Palmeiras também volta muito bem, o Marcos Rocha e o Piquerez mostram uma boa volta, mas o Murilo, o Gustavo Gomes e o Zé Rafael, como tem uma boa qualidade, consegue marcar muito. E o Danilo já faz uma primeira pressão, então se o Santos rouba a bola aqui na zaga do Palmeiras, o Danilo já vai marcar aqui, o que dá tempo para o Palmeiras se recompor e formar uma marcação mais sólida lá atrás. Então é bem complicado. Ou às vezes quando está o Zé Rafael na frente, o Zé Rafael vai dar essa primeira contenção e aí ainda também se atrasa as jogadas para tentar para o Palmeiras se recompor. Então o Palmeiras geralmente faz bem isso. Como mostrei, então vamos agora analisar o que? Como o Santos pode se comportar frente ao Palmeiras. Como mostrei, os laterais descem bastante. Por que eu imagino que tá Madison e Lucas Barbosa? Porque o Barbosa marca mais, vai marcar o Piquerez. O Madison marca mais, marca o Dudu. Na verdade tem que ser o Natan aqui pra mim. Pra mim, se for o Madison já é um erro crucial, tá? Já deixando as minhas opiniões também. Felipe Jonathan marcaria o Marcos Rocha. E aí o Lucas Braga, quer dizer, Felipe Jonathan marca o Gustavo Scarpa, o Lucas Braga volta pra marcar o Rocha, tá? Bauerman fecharia aqui no Rony e o Maicon também. O Tabata Camacho, Zanocelo Danilo. Ficaria o Marcos Leonardo e o Soteldo, ó, livres para puxar o contra-ataque. São dois jogadores de velocidade e habilidade para irem para cima dessa linha de 3 defensiva do Palmeiras. Eu acho que o Santos deve tentar fazer uma jogada mais ou menos assim. Então se comportar dentro de campo, mais ou menos, para ser bem sincero, quase num 6-2-2, tá? Uma coisa meio louca, mas talvez vire, sei lá, um 5, né? Tipo, vamos falar que só desce aqui o Lucas Barbosa porque desceu o Piquerez. Então ficaria aqui quase como um 5-3-2, tá? Então uma marcação do Santos bem forte. Ou se vocês preferirem, né? Eu acho que dá pra falar também que pode ser um 4-4-2 defensivo aqui, né? Porque o Piquerez nunca vai estar lá embaixo e tal. Então um 4-4-2 defensivo eu imagino que o Santos vai fazer pra tentar segurar o Palmeiras, tá? Então um 4-4-2 defensivo, puxando aqui o contra-ataque. Qual que é meu medo aqui também? O Lucas Barbosa e o Braga não tem mostrado uma habilidade tão grande para puxar esse contra-ataque. Então meu medo é o Santos ficar deficitário dessas laterais. Acho que talvez ele poderia ter tirado, talvez, sei lá, o Zanocelo e colocado o Sandri, que tem um pouquinho mais de poder de marcação, mesmo que esteja em uma fase. E aí, apoiado as laterais, talvez, com esse meio aqui, para que pudesse tirar o Barbosa e colocar o Ângelo. E aí sim, o Ângelo teria mais força para puxar o contra-ataque. E mesmo que o Soteldo tivesse aqui, já dava para ter puxado um contra-ataque triplo. Ou tira o Braga, deixa o Barbosa. E aí se você tivesse colocado o Ângelo aqui também, você além de tudo, na fase ofensiva, você teria Soteldo, Ângelo e Lucas Barbosa para poderem criar e oscilar. Então os três mudariam de posição, confundiria bastante a marcação do Palmeiras.
Entretanto, acho que é uma tática razoavelmente apropriada. Quais são os pontos negativos dessa tática? O Camacho não vem de uma boa fase e é ruim na marcação. O Zanocelo também não, que faz o Santos ter uma grande perca no meio de campo, principalmente pro bom meio de campo do Palmeiras. Quase fazer um meio de campo liso, arame liso aí. Talvez um 3 zagueiros fosse mais apropriado, pensando que o meio de campo do Santos está com um péssimo poder de contenção e de marcação. Outro ponto importante também, os pontas, por mais que voltem para marcar, não estão saindo bem no contra-ataque, então eles podem prejudicar a puxada de contra-ataque do Santos. Seria interessante talvez o Ângelo também nessa partida por conta disso. E por último, o Soteldo pro meio, por mais que faça sentido para tentar deixar o Danilo um pouco mais preso marcando o Soteldo, é ruim porque o Soteldo não rende tanto quanto renderia na ponta, então você acaba perdendo um dos seus melhores atacantes. Todavia, na puxada de contra-ataque ele pode afunilar para os lados com o Marcos Leonardo e puxar também o contra-ataque. Acho que faz sentido. Acho que no total a posição faz mais sentido do que não faz sentido, entretanto a escolha de peças ainda é duvidosa e um pouco temerária. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo de amanhã às 6h30 aí no Allianz Parque, tá bom? É isso, meus queridos, muito obrigado, agradeço quem assistiu esse vídeo, peço seu like, seu comentário, sua curtida e sua inscrição. Muito obrigado, boa sorte para nós amanhã no Clássico e agora eu fui.